Olá pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui novamente, trazendo mais um produto para vocês. Eu, Adão Azevedo Chaves, do canal Adão Azevedo, trago para vocês mais uma novidade, que é essa nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do milho. Essa planilha ela é específica para a produção de milho em grão, tá bom? Nós estamos produzindo outra planilha que é para a produção de milho com destino à silagem. Mas vamos lá, vamos começar então essa nossa videoaula tutorial da nossa planilha cálculo de adubação para a cultura do milho. Bom, como vocês conhecem, a plataforma de nossa planilha, vocês já têm aí em mãos, vocês já têm conhecimento baseado nas outras, essa é a nossa plataforma. Primeira informação que eu vou precisar no caso é a CTC do solo, que tem que ser informada em centimol-C por decímetro cúbico. Lembrando que a CTC ela pode vir em alguns boletins de análise de solo em milimol-C por decímetro cúbico. Para converter para centimol-C por decímetro cúbico, basta vocês dividirem por 10, beleza? Então tá aqui, ó, CTC, centimol-C por decímetro cúbico, no caso aqui, 4. E vou precisar também saber a saturação de bases do solo, V1, que tá aqui, ó, V, em percentual, 36. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, coloco 4, e aqui, 36. Prontinho. PRNT do calcário é uma informação que eu obtenho quando eu adquiro o calcário. Ele geralmente vem ou no rótulo, tá? Ou na nota fiscal quando você compra o calcário a granel. Vamos supor então que eu vá trabalhar com calcário com um PRNT de 70%. Coloca aqui 70. Certo? E aqui eu vou colocar a profundidade de incorporação. Suponhamos então que eu vá trabalhar com a grade, fazendo duas gradagens, e que a grade consiga incorporar esse calcário até 20 centímetros de profundidade. Então eu coloco aqui, ó, 20. E aqui eu tenho a quantidade de calcário em tonelada por hectare, o que equivale aí a 1,37 tonelada, e a quantidade de calcário em grama por metro quadrado, certo? Continuando. A gessagem eu vou realizar quando o boletim de análise de solo me informar a seguinte condição, tá? Presta atenção aqui, ó. Realizar a gessagem quando a camada de 20 a 40 centímetros ou 30 a 60 centímetros de profundidade apresentar saturação por alumínio maior que 20%, o que vai ser aí maior que 0,5 centimol-C por decímetro cúbico, e ou quando a saturação por cálcio for menor que 40%, ou seja, menor que 0,5 centimol-C por decímetro cúbico. Se a argila da camada subsuperficial estiver apresentada na análise em percentual ou decagrama por quilo, basta multiplicar por 10 para obter o valor em gramas por quilo. Distribuir o gesso 60 dias após a calagem, após a ocorrência de pelo menos 2 chuvas e antes da adubação. Não há necessidade de incorporar o gesso. Então vamos lá. Vamos supor então que no meu boletim de análise de solo tenha informado a quantidade de argila em percentual, colocando lá, vamos supor, 16%. Para eu saber em grama por quilo, que é o que eu vou ter que colocar aqui, basta eu multiplicar por 10. Então, 16 vezes 10, então eu tenho 160. Coloco aqui. Aqui eu tenho a quantidade de gesso em tonelada por hectare, a quantidade de gesso em quilo por hectare e a quantidade de gesso em gramas por metro quadrado. Beleza? Lembrando o seguinte, como eu falei bem, primeiro você aplica uma parte do calcário, metade da dose de calcário, faz a primeira gradagem, aplica a segunda metade, faz a segunda gradagem e após a ocorrência de pelo menos 90 dias, 60 a 90 dias, após a ocorrência de pelo menos 2 ou 3 chuvas, você faz a aplicação do gesso, certo? Para a aplicação do gesso não há necessidade de incorporação, ele desce sozinho para a camada subsuperficial, tá bom?
Então, seguindo, vamos agora para a nossa adubação de plantio. Bom, continuando, pessoal. Aqui diz o seguinte, que na adubação de plantio eu tenho que aplicar de 10 a 30 kg de nitrogênio por hectare. Bom, eu quero ter uma adubação melhor, eu vou aplicar 30 kg, tá? E aqui eu vou colocar o espaçamento entre ruas em metro. Então vamos supor que eu vá usar 80 centímetros entre rua, ou 0,8 metros. Beleza? Então, para vocês perceberem, aqui eu tenho a quantidade, vamos supor, e aqui eu tenho as opções, né, de fontes de nitrogênio. Vamos supor que eu vá usar ureia como fonte de nitrogênio. Então, aqui eu sei que vou ter que aplicar 68 kg de ureia por hectare, ou 5,5 gramas de ureia por metro linear. Beleza? Ah, Adão, vou usar sulfato de amônio. Pronto. Se você for utilizar o sulfato de amônio, você vai ter que aplicar 150 kg, né, por hectare, o que equivale a 12 gramas por metro linear. Como o sulfato de amônio contém enxofre, eu vou ter que usar 33 gramas, ou eu já estou aplicando automaticamente 33 kg de enxofre por hectare. Mas vamos ficar com a ureia, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês, só estou dando aqui uma posição, uma opinião. Bom, seguindo aqui nossa situação. Aqui diz o seguinte, caso o meu fósforo, eu vou selecionar qual o nível de produtividade que eu quero alcançar na minha lavoura. Então vamos colocar aqui que eu quero alcançar acima de 8 toneladas por hectare, tá? Aqui diz o seguinte, se o meu fósforo, no boletim de análise, se o meu fósforo tiver baixo, eu tenho que aplicar 120 kg de P2O5 por hectare. Se tiver médio, eu tenho que aplicar 100 kg de P2O5 por hectare. Se tiver adequado, também 100 kg de P2O5 por hectare. Isso para uma produtividade tá, acima de 8 toneladas. Então, seguindo, vamos lá. Vamos verificar no boletim de análise, então, a condição do nosso fósforo como está. Bom, para saber, para eu fazer a leitura do meu fósforo, eu preciso primeiro saber o nível do fósforo no solo. P, tá aqui, ó, 8,5 miligramas por decímetro cúbico. Preciso também saber o nível de argila no meu solo. Tá aqui, ó, argila 16%, tá? Isso dados da camada de 0 a 20 centímetros. Bom, continuando. Então, se a minha argila está em 16%, o meu nível de argila está entre 15% e 35%. Então, fica aqui nessa faixa. Se eu estou com 8,5 miligramas por decímetro cúbico, então estou menor que 12 miligramas por decímetro cúbico. Então, a leitura do meu fósforo no solo é baixo. Tá vendo? Se é baixo, para produzir acima de 8 toneladas por hectare, eu tenho que aplicar 120 kg de P2O5. Tá aqui, ó, baixo, acima de 8 toneladas, 120 kg. Então, coloca aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu tenho, ó, a opção das fontes de P2O5 que eu tenho que aplicar. Eu vou escolher uma dessas opções. Vamos supor que eu vá utilizar o superfosfato simples como fonte de P2O5. Utilizando o superfosfato simples, eu vou ter que aplicar 750 kg de superfosfato simples por hectare, o que vai equivaler a 60 gramas de super simples por metro linear. Como o super simples contém cálcio, eu já estou aplicando automaticamente 135 kg de cálcio por hectare. Como o super simples também contém enxofre, eu estou aplicando 75 kg por hectare de enxofre. Tá bom? Beleza? Adão, vou usar o MAP. Se você for usar o MAP como fonte de P2O5, lembre-se que o MAP
tem um percentual de nitrogênio, igual vocês podem ver aqui, ó, ele já tem 24,5. Se você usar o MAP para repor enxofre, para essa faixa aqui de 120 kg por hectare, aqui vai aparecer a quantidade de N que você já está inserindo junto com o MAP. Nesse caso aqui, 24,5 kg por hectare, o que me permite abater aqui, ó. Aí, ao invés de aplicar 30 kg de N na forma de ureia, eu reduzo, abato 24,5, para complementar só vou ter que aplicar 5,5, desculpa, certo? Mas lembra atenção, mas no meu caso eu vou usar o super simples, então como super simples não tem N, vou continuar tendo que aplicar a dose total de ureia, a dose total de N prevista lá, 30 kg, tá bom? Certinho então, vamos lá. Lembrando que tem essa regrazinha aqui, ó. Quando o fósforo apresenta níveis acima do adequado, a aplicação de P2O5 pode ser feita para compensar a exportação desse nutriente pelo grão, que para o milho é de 10 kg por tonelada de grão. Então vamos supor, se o meu fósforo estivesse aqui acima do adequado, bastava eu pegar aqui, eu quero produzir mais de 8 toneladas, vou botar aqui 8 toneladas. Se para cada tonelada eu tenho uma exportação de 10 kg, 8 vezes 10 eu colocaria aqui 80, certo? Que aí apareceria aqui as quantidades das fontes, bastando eu apenas escolher uma dessas fontes, tá bom? Continuando então, pessoal, recomendação de adubação potássica. Bom, pessoal, então aqui diz o seguinte, ó, que caso o meu potássio no boletim estiver abaixo de 0,19, menor ou igual 0,19 centimol-C, ou menor ou igual 75 mg por decímetro cúbico, a leitura do meu potássio no solo é baixa. Se tiver entre 0,19 e 0,26 centimol-C, que é igual entre 76 e 100 mg por decímetro cúbico, a leitura do meu potássio é médium. Se tiver acima de 0,26 centimol-C ou acima de 100 mg por decímetro cúbico, esse meu potássio é considerado adequado. Bom, então vamos ver lá então no meu boletim de análise de solo como está o meu potássio. Opa! Aqui, então aqui diz o seguinte, ó, que o meu potássio está em 19,1 mg por decímetro cúbico. Então, se está em 19,1 mg por decímetro cúbico, então está abaixo de 75 mg por decímetro cúbico. Aqui, ó. Então está abaixo de 75 mg por decímetro cúbico. Como eu quero produzir acima de 8 toneladas, então a leitura do meu potássio é baixo. Como eu quero produzir acima de 8 toneladas, a literatura me indica aqui, ó, aplicar 90 kg de K2O por hectare, tá? Então se eu tenho que aplicar 90 kg, eu coloco aqui, ó, 90. Prontinho. Vamos supor então que eu vá utilizar como fonte de potássio o cloreto de potássio, tá? Automaticamente eu sei que vou ter que aplicar 155 kg de cloreto de potássio por hectare, o que equivale a 12,4 gramas de cloreto de potássio por metro linear, beleza? Se você for usar sulfato de potássio, lembre-se de verificar a quantidade de enxofre que você está jogando. Beleza? E se for utilizar o nitrato de potássio, lembre-se de verificar a quantidade de nitrogênio que você está jogando para fazer o abatimento lá em cima. Beleza? Bom, tem uma dica aqui, ó. Quando a recomendação indicar a quantidade acima de 60 kg por hectare de potássio, certo? Recomenda-se aplicar metade da dose do fertilizante no plantio e outra metade 30 dias após a emergência. Tá certo? Continuando então. Recomendação de adubação com enxofre. Quando o teor de enxofre indicar níveis abaixo de 10 mg por decímetro cúbico, recomenda-se aplicar 30 kg de enxofre por hectare. Atenção!
O uso do super simples, sulfato de amônio e sulfato de potássio, já inserem enxofre no solo. Bom, como eu escolhi para minha adubação de plantio ureia, superfosfato simples e cloreto de potássio, eu sei que um desses fertilizantes já contém enxofre, que é qual? Que é o nosso superfosfato simples. E aqui está. Aplicando a quantidade que foi recomendada para mim de 750 kg por hectare de superfosfato simples, automaticamente, como o super simples contém enxofre, eu sei que eu já estou aplicando 75 kg de enxofre por hectare. Então não há necessidade de eu fazer essa aplicação. Mas vamos ver se mesmo assim meu boletim recomendava a aplicação de enxofre. Vamos ver. Meu enxofre no solo está em 12,4 mg por decímetro cúbico. Nesse caso, está acima de 10, ou seja, está acima de 10 mg. Então, de qualquer forma, já não havia necessidade de eu aplicar enxofre nesse meu solo. Tudo bem? Recomendação de adubação com zinco. Nível de zinco no solo. Aqui diz o seguinte, que se meu zinco estiver abaixo de 0,6 mg por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 4 kg de zinco por hectare. Se tiver entre 0,6 e 1 mg por decímetro cúbico, eu tenho que aplicar 2 kg de zinco por hectare. Então, vamos ver meu zinco, como tá? Tá aqui, ó. Zinco, opa, tá aqui, ó. Meu zinco no solo está em 0,2 mg por decímetro cúbico. Bom, se meu zinco está em 0,2 mg por decímetro cúbico, tá? Então, se aqui está dizendo que está abaixo de 0,6. Bom, se está em 0,2, está abaixo de 0,6. Então, eu tenho que aplicar 4 kg de zinco por hectare. Pronto. Então, tá aqui, ó. Basta eu escolher uma dessas fontes. Vamos supor que eu escolhi o sulfato de zinco. Automaticamente, eu sei que vou ter que aplicar 20 kg de sulfato de zinco por hectare, o que equivale a 160 gramas, né? Ou 160 não, 1,6 grama de sulfato de zinco por metro linear. Tá bom? Continuando. Aqui diz o seguinte, quando a deficiência foi identificada com a cultura em desenvolvimento, a correção pode ser feita com a aplicação de 400 litros por hectare de solução a 0,5% de sulfato de zinco neutralizado com 0,25% de cal extinta. Ou seja, uma mistura de 400 litros de água mais 2 kg de sulfato de zinco mais 1 kg de cal extinta. Isso pulverizando em toda a área, certo? Vamos lá. Agora, como é que faz a cal extinta? Bom, você vai pegar 1 kg, né, de cal virgem, certo? Aquecer ela no fogo, né, num recipiente, desde que não seja de alumínio, ou você pode misturar com água e deixar ferver por um tempo. E a partir de então, você misturar junto com a solução dos 400 litros de água mais 2 kg de sulfato de zinco. Isso para reduzir o pH, porque o sulfato de zinco pode deixar a solução um pouco ácida, tá bom? Vamos lá. Adubação de cobertura. Pessoal, como eu quero, tá, produzir acima de 8 toneladas por hectare, aqui diz que eu tenho que aplicar 140 kg de N, tá, por hectare. Eu quero produzir acima de 8 toneladas, então põe aqui, ó, 140. Beleza? Então eu venho aqui, ó. Então, aqui eu tenho a recomendação de adubação para cada estágio da cultura. No estágio V4, vamos supor que eu vá utilizar a ureia como fonte. Quando o milho estiver no estágio V4, eu vou ter que aplicar 159,1 kg de ureia por hectare.
o que equivale a 12,7 grama por metro linear. Quando a planta estiver no estágio V8, eu vou ter que aplicar mais outros 159,1 kg de ureia por hectare, o que equivale novamente a 12,7 grama por metro linear. Tudo bem? Só uma dicasinha, estágio V4, o que é isso, Adão? Estágio V4 é quando a planta já apresenta 4 folhas totalmente expandidas. E o estágio V8 é quando a planta apresenta 8 folhas totalmente expandidas. Tá ok? Bom, pessoal, essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do milho. Se você gostou, dessa planilha e você tem interesse em adquirir, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp que aparece aí, que é o 77991891849, que teremos a maior satisfação em atender. Imagine você, lojista, quando chega um cliente na sua loja com um boletim de análise de solo, querendo produzir uma determinada cultura, e você poder fazer a interpretação e a recomendação de adubação ali mesmo, na beira do balcão, utilizando essas nossas plataformas. Isso economiza tempo, fideliza cliente e você, automaticamente, o cliente já vai sair do balcão com a relação de fertilizantes que ele vai precisar, bastando então o seu assessor ou seu colaborador, entregar essa quantidade de fertilizantes para o seu cliente e assim ele poder seguir viagem para a sua lavoura de forma rápida e tendo um atendimento aí rápido, eficaz e muito, como dizem, muito rápido mesmo. O que todo produtor quer, na verdade, é eficiência e agilidade. Você vai poder atender esse produtor utilizando essas nossas plataformas. Além de milho, nós temos planilhas de cálculo de adubação para diversas outras culturas, inclusive para frutas. Nós temos planilhas que indicam a recomendação de fertilizantes baseado somente na exportação do que foi colhido. Entendeu? Muito simples e fácil. Você consegue atender aquele cliente que porventura fez a colheita e não tem em mãos o resultado do boletim da análise de solo. Bom, meu nome é Adão Azevedo. Fico aqui, agradeço a vocês pela atenção nessa videoaula tutorial. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e aguardo o contato de vocês, tá bom? Tchau, tchau e até o nosso próximo produto, onde estaremos certamente apresentando mais uma planilha de cálculo de adubação para vocês. Tchau, tchau!